A história de Saul e Davi, registrada em 1 Samuel, é uma das mais marcantes da Bíblia, pois revela o contraste entre dois reis que caminharam por caminhos diferentes diante de Deus. Saul foi o primeiro rei de Israel, escolhido para liderar o povo em meio às batalhas e trazer unidade à nação. No início, demonstrou humildade e coragem, mas logo a desobediência e a insegurança o afastaram da presença do Senhor. Sua vida passou a ser marcada por ciúmes, impulsividade e inveja, principalmente quando Davi começou a se destacar. Davi, por sua vez, era apenas um jovem pastor, esquecido entre seus irmãos, mas encontrado por Deus no campo, onde aprendia a confiar no Senhor. Ungido por Samuel, ele se tornou um exemplo de fé e coragem, enfrentando gigantes e suportando perseguições sem perder o coração sensível a Deus. A relação entre Saul e Davi foi intensa, de admiração a ódio, de amizade a perseguição. Porém, em cada detalhe, Deus revelava seus planos soberanos. Essa narrativa não é apenas sobre dois reis antigos, mas um espelho para a nossa vida hoje. Ela nos mostra a importância da obediência, da paciência, da humildade e da confiança total no Senhor. Primeira lição: obediência é melhor que sacrifício. Em 1 Samuel 15, 22 a 23 diz assim: Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, também ele te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Nestes versículos, o profeta Samuel confronta Saul após sua desobediência. Quando diz que obedecer é melhor do que o sacrificar, ele mostra que Deus não se agrada de rituais religiosos se não houver submissão verdadeira. Sacrifícios eram importantes no culto de Israel, mas sem obediência eles perdiam o valor. Em seguida, Samuel declara que a rebelião é como feitiçaria, pois ambos rejeitam a autoridade de Deus e buscam caminhos próprios. A teimosia, chamada de porfiar, é comparada à idolatria, porque coloca nossa vontade acima da vontade do Senhor. O versículo termina com uma sentença dura, porque Saul rejeitou a palavra de Deus. Também foi rejeitado como rei. Essa passagem nos ensina que o coração obediente é o que realmente agrada ao Senhor, e que a desobediência traz consequências sérias. Obedecer não é apenas cumprir ordens, mas reconhecer a soberania de Deus sobre nossa vida. Cada vez que escolhemos obedecer, demonstramos amor e confiança no Senhor e abrimos espaço para que Ele nos guie com graça e favor. Segunda lição: a unção não depende da aparência. Como está escrito em 1 Samuel 16:7. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Quando Samuel foi à casa de Jessé, acreditou que Eliabe seria o escolhido, por sua postura de guerreiro e aparência de líder. Mas Deus o corrigiu, mostrando que seus critérios não seguem o olhar humano. Para nós, a aparência pode impressionar, mas para o Senhor, o que realmente importa é o coração. Ele não se detém no exterior, mas examina intenções, motivações e a sinceridade da fé. Assim, Davi, o mais novo e esquecido, foi escolhido, porque seu coração era sensível e obediente a Deus.
Essa passagem nos ensina que muitas vezes as escolhas do Senhor parecem improváveis, mas são sempre perfeitas. Ele valoriza o que não pode ser visto com os olhos humanos, mas que é revelado em caráter e fidelidade. O final dessa lição é um convite. Mais importante do que parecer preparado é ser encontrado fiel diante de Deus. É no secreto que ele molda aqueles que ele vai usar em público. Terceira lição: a vitória vem do Senhor. Conforme lemos em 1 Samuel 17:45, Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada, e com lança, e com escudo. Porém, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Esse versículo mostra o contraste entre a força humana e a fé em Deus. Golias confiava em armas e em sua experiência, mas Davi confiava apenas no Senhor dos Exércitos. Ao dizer que ia em nome de Deus, Davi reconhecia que a batalha não era sua, mas do Senhor. Ele sabia que Golias não estava apenas desafiando soldados, mas afrontando o próprio Deus vivo, e isso garantia que a vitória viria. Essa cena nos ensina que nossas maiores lutas não são vencidas com recursos humanos, mas com fé. Quando nos levantamos em nome do Senhor, não importa o tamanho do inimigo, pois Deus é maior que qualquer gigante. O final dessa lição é claro: quem confia no Senhor nunca luta sozinho e sempre encontra vitória nele. Quarta lição: a amizade verdadeira sustenta na adversidade. De acordo com 1 Samuel 18:1, e sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Este versículo revela a profundidade da amizade entre Davi e Jonatas, uma ligação que ia além de qualquer interesse humano. Quando o texto diz que a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, mostra que havia entre eles uma união espiritual, algo que vinha de Deus. Jonatas, mesmo sendo príncipe e herdeiro do trono, não sentiu ciúmes de Davi, mas desenvolveu um amor fraternal, puro e leal. O detalhe de que ele o amou como a sua própria alma demonstra cuidado, fidelidade e entrega. Essa amizade foi tão forte que resistiu às pressões do reinado de Saul e se manteve mesmo em tempos de perseguição. O versículo nos lembra que amizades verdadeiras são dádivas divinas que nos sustentam em tempos de alegria e de luta. Quinta lição: a inveja corrói o coração. Conforme está escrito em 1 Samuel 18, 6-7, e aconteceu que, quando voltavam, ao regressar Davi de ferir o filisteu, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando. E as mulheres respondiam umas às outras, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Após a vitória sobre Golias, o povo celebrou com alegria. As mulheres cantavam exaltando Saul, mas davam ainda mais honra a Davi. Essas palavras despertaram no coração de Saul a semente da inveja. Em vez de enxergar Davi como um presente de Deus para fortalecer Israel, ele passou a vê-lo como ameaça ao seu trono. A inveja tirou sua paz e o levou a tratar Davi como inimigo. Esse episódio nos mostra que o coração invejoso nunca descansa, pois está sempre comparando e desejando o que pertence ao outro. Mas quem confia em Deus aprende a valorizar o próprio chamado e a reconhecer a graça que já recebeu. A verdadeira cura para a inveja é a gratidão. Quando somos agradecidos pelo que o Senhor nos deu, não precisamos competir com ninguém, apenas viver em paz na presença dele. Sexta lição: o perigo de um coração endurecido. Em 1 Samuel 18, 10-11, está escrito:
E sucedeu que, tornando Davi a tocar com a sua mão, como de costume, Saul tinha a lança na mão. E arremessou Saul a lança, dizendo: Encravarei a Davi na parede. Porém Davi se desviou dele 2 vezes. Esse versículo mostra como a inveja e o ciúme já haviam dominado o coração de Saul. Davi tocava a harpa para ajudá-lo, como sempre fazia, mas Saul, tomado pela raiva, tentou matá-lo. Isso nos ensina que quando sentimentos ruins não são tratados, eles crescem e levam a atitudes extremas. O rei, que deveria proteger seu povo, se tornou ameaça para o próprio servo fiel. Um coração endurecido não reconhece mais a bondade de Deus e nem o bem que vem através das pessoas. Assim foi com Saul. Em vez de valorizar Davi, passou a persegui-lo. A lição para nós é vigiar nossas emoções e não deixar que a inveja ou a raiva dominem nossa vida. Somente perto de Deus conseguimos preservar um coração sensível e cheio de paz. 7ª lição: o livramento vem de Deus. Conforme está em 1 Samuel 19:11. E Saul mandou mensageiros à casa de Davi, para o guardarem e para o matarem pela manhã. Porém Mical, mulher de Davi, anunciou-lhe, dizendo: Se não salvares a tua vida esta noite, amanhã te matarão. Este versículo mostra mais uma tentativa de Saul para tirar a vida de Davi. O rei enviou homens para vigiar sua casa e matá-lo no dia seguinte. Porém, Deus providenciou o livramento através de Mical, esposa de Davi, que o avisou a tempo. Esse episódio revela que, mesmo quando os planos do inimigo parecem definidos, o Senhor sempre prepara uma saída para proteger seus filhos. A fuga de Davi não foi apenas fruto da astúcia de Mical, mas da mão de Deus intervindo em favor de seu ungido. Essa verdade nos ensina que nossa vida está guardada no Senhor, e Ele usa até circunstâncias inesperadas ou pessoas próximas para nos livrar do mal. O livramento é sempre sinal de que Deus continua no controle e cumpre seus propósitos. 8ª lição: humildade em reconhecer erros. De acordo com 1 Samuel 24:5, e sucedeu, depois de Davi haver ferido a Saul, que o coração de Davi o bateu, por ter cortado a orla da veste de Saul. Este versículo mostra a sensibilidade do coração de Davi diante de Deus. Mesmo tendo apenas cortado a orla da veste de Saul, ele sentiu-se culpado. Seu coração o acusou porque reconhecia que havia desrespeitado a autoridade do rei, ainda que Saul estivesse perseguindo sua vida. Esse detalhe revela a grandeza espiritual de Davi. Ele não apenas evitou matar Saul, mas também se arrependeu de um gesto que poderia ser interpretado como afronta. Esse episódio nos ensina que a verdadeira maturidade espiritual não está em nunca falhar, mas em permitir que o Espírito Santo nos corrija. Davi não ignorou o peso de sua consciência, mas se manteve sensível à voz de Deus. O final dessa lição é claro. Quem deseja agradar ao Senhor precisa cultivar um coração humilde, disposto a aprender e mudar sempre que necessário. 9ª lição: a paciência em esperar o tempo de Deus. Como lemos em 1 Samuel 24:6, e disse aos seus homens: O Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, que estenda a minha mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Neste versículo, Davi tem a oportunidade de matar Saul dentro da caverna, mas escolhe esperar pelo tempo de Deus. Seus homens o incentivaram a agir, mas ele se recusou a tocar no ungido do Senhor. Essa decisão revela reverência a Deus e confiança em sua soberania. Davi sabia que não precisava conquistar o trono por força própria, mas que o Senhor cumpriria a promessa no momento certo.
A paciência de Davi nos ensina que nem sempre o caminho mais rápido é o melhor. Às vezes, Deus permite oportunidades que parecem soluções, mas que, na verdade, são testes para revelar nosso coração. A lição é clara. Esperar no Senhor exige fé, humildade e domínio próprio. Quem confia em Deus sabe que sua vontade é perfeita e que o tempo certo sempre trará a vitória. 10ª lição. Deus exalta os que se humilham. Em 1 Samuel 24:22 está escrito: E Davi jurou a Saul. Então Saul foi para sua casa. Porém Davi e os seus homens subiram ao lugar forte. Esse versículo mostra a conclusão de um dos momentos mais marcantes da vida de Davi. Mesmo perseguido por Saul, ele escolheu poupá-lo e reafirmou sua palavra com um juramento. Saul, emocionado, voltou para sua casa. Mas Davi manteve prudência e foi com seus homens para um lugar seguro. Essa atitude revela duas virtudes importantes: humildade diante de Deus e sabedoria diante dos homens. Davi não buscava vingança nem queria provar sua força. Ele entendia que a exaltação não viria por meios humanos, mas do Senhor. Por isso, permaneceu confiante e esperou o tempo de Deus. A lição é clara: quem se humilha diante do Senhor será exaltado. Aquele que confia em Deus não precisa forçar sua vitória, porque o Senhor honra os que permanecem fiéis e guardam um coração íntegro. 11ª lição. Esperar em Deus é melhor que agir por impulso. Conforme lemos em 1 Samuel 26:7-12, Davi e Abisai entraram à noite no acampamento. Saul estava deitado, dormindo com sua lança fincada no chão, perto da cabeça. Abner e os soldados estavam deitados à sua volta. Abisai disse a Davi: Hoje Deus entregou o seu inimigo nas suas mãos. Deixe-me agora cravar a lança nele até o chão com um só golpe. Não precisarei de outro. Davi, contudo, disse a Abisai: Não o mate. Quem pode levantar a mão contra o ungido do Senhor e permanecer inocente? Juro pelo nome do Senhor, disse ele. O Senhor mesmo o matará, ou chegará a sua hora e ele morrerá, ou ele irá para a batalha e perecerá. O Senhor me livre de levantar a mão contra seu ungido. Agora vamos pegar a lança e o jarro com água que estão perto da cabeça dele, e vamos embora. Então Davi apanhou a lança e o jarro que estavam perto da cabeça de Saul, e eles foram embora. Ninguém os viu, ninguém percebeu e ninguém acordou. Estavam todos dormindo, pois um sono pesado vindo do Senhor havia caído sobre eles. Esse episódio mostra como Davi teve a oportunidade perfeita de eliminar Saul, que o perseguia injustamente. Abisai acreditava que era a chance enviada por Deus, mas Davi, cheio de temor ao Senhor, recusou-se a tirar a vida do rei. Ele sabia que Saul ainda era o ungido do Senhor e que apenas Deus tinha autoridade para julgá-lo e removê-lo do trono. Essa escolha revela que a verdadeira força não está na vingança, mas no domínio próprio e na confiança em Deus. Ao pegar apenas a lança e o jarro de água, Davi provou que poderia ter matado Saul, mas preferiu agir com misericórdia. Essa atitude nos ensina que esperar o tempo de Deus é sempre melhor do que agir por impulso. O domínio próprio preserva a consciência e abre espaço para o Senhor cumprir seus planos com justiça perfeita. 12ª lição. O orgulho leva à ruína. Conforme lemos em 1 Samuel 31:4, então disse Saul ao seu escudeiro: Arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos e me atravessem e escarneçam de mim. Porém o seu escudeiro não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Este versículo descreve o trágico fim de Saul, o primeiro rei de Israel.
Ferido em batalha e cercado pelos filisteus, ele pediu a seu escudeiro que o matasse, temendo ser capturado e humilhado por seus inimigos. No entanto, seu escudeiro recusou, tomado de temor. Então, em desespero, Saul tirou a própria vida. Essa cena revela o quanto ele havia se afastado de Deus. Saul, que começou sua jornada como rei escolhido pelo Senhor, terminou sem esperança, dominado pelo medo e pelo orgulho. Esse desfecho nos ensina que viver distante de Deus leva à ruína. Saul não buscou arrependimento, nem clamou ao Senhor em sua última hora. Em contraste, Davi sempre se fortalecia no Senhor em tempos de crise. A lição é clara: a confiança em Deus é o que nos sustenta até o fim. O orgulho destrói, mas a humildade preserva a vida diante do Senhor. A história de Saul e Davi não é apenas um relato antigo, mas um espelho para nossas próprias escolhas diante de Deus. Em Saul, vemos como a desobediência, a inveja e o orgulho podem destruir uma vida que começou com tanto potencial. Em Davi, aprendemos sobre fé, humildade, paciência e confiança absoluta no Senhor. Ele não era perfeito, mas tinha um coração sensível, disposto a obedecer e a se arrepender quando errava. Essas 12 lições nos desafiam a refletir. Qual caminho estamos seguindo? O de Saul, que se afastou de Deus, ou o de Davi, que mesmo em meio a perseguições, escolheu esperar pelo tempo do Senhor? A resposta a essa pergunta define nosso futuro. Que cada uma dessas lições nos inspire a buscar mais de Deus todos os dias, deixando para trás o que nos afasta dele. Que tenhamos coragem de renunciar ao orgulho, vencer a inveja e cultivar um coração obediente. E que, como Davi, possamos experimentar a fidelidade do Senhor e viver o propósito que Ele já preparou para nós. Que cada uma dessas verdades inspire nossa caminhada diária com Deus. Obrigado por assistir e que Deus te abençoe poderosamente.